Oi, bem-vindo a mais um Enigma da Vida. O meu nome é Max e hoje estou aqui para reagir a um vídeo do Eu Afro, em que está a participar num programa podcast do Brasil, sobre um canal do YouTube também, lá do Brasil, e ele vai falar um pouco sobre Moçambique e sobre as vivências cá de Moçambique. Então, se é novo, inscreva-se aqui no canal, dê like, faça comentários sobre o que você achou deste vídeo e bora! Alô YouTube, alô podcast, sejam todos bem-vindos ao episódio dessa semana, voltando com nossa série de podcast aqui, onde conversamos com pessoas de outros países, seja ela pessoas internacionais que aprenderam português ou brasileiros que moram em outros países também. E hoje nós temos um convidado que já estamos conversando, combinando essa nossa conversa por um tempinho já, mas sempre dava alguns encontros e finalmente agora podemos conversar com ele, o Rui, que é lá de Moçambique. Então já quero dar as boas-vindas aqui para Rui. Salve, salve! Tudo bem, pessoal? Na verdade, nós combinamos isso durante um mês ou 2 meses. Tinha sempre contratempos, mas estamos aí. Para aqueles que não conhecem, o Rui é do canal Eu Afro. Então ele posta vários conteúdos que ele explica um pouquinho sobre a África em geral, né? Sobre também alguns estereótipos que algumas pessoas têm, né? De africanos em geral, e você quebra algumas coisas. É muito interessante o canal dele. Muitas pessoas... De primeira aí, só dizer que Eu Afro, o canal do Rui Júnior, é um canal muito bom, um canal que aborda muitos assuntos que tem a ver com a África, geopolítica e coisas de gênero, né? E eu gosto muito do canal dele e quero que o canal dele seja a minha referência, porque também tenho o canal no YouTube e estou fazendo de tudo para ter um conteúdo que também tenha relevância, assim como o dele. E também o canal do Plano Piloto é um bom canal também brasileiro que eu adoro bastante. Por acaso assisto os vídeos do Plano Piloto. Então vamos seguir o vídeo aí para reagir. Muitos de vocês inscritos estavam recomendando a gente conversar com ele aqui, então eu quis fazer essa conversa, e ele é de Moçambique, e até você falou sobre o vídeo que você acompanha, né? Eu estou devendo um vídeo para Moçambique, porque eu fiz o vídeo de Angola, e muitas pessoas estão falando, muitos comentários lá no vídeo de Angola, estão falando, fala sobre Moçambique, eu sou de Moçambique, fala sobre Moçambique também, e está na minha lista. Na verdade, nas últimas eleições que tivemos, eu estava torcendo para dar Moçambique, mas eu acho que eu vou furar a fila e fazer também, porque eu tenho muita curiosidade de saber sobre Moçambique. Eu conheço algumas pessoas que já moraram em Moçambique, falaram muito bem, principalmente das pessoas, e a gente não conhece muito, né? Pelo menos eu crescendo aqui, não tive muito assim, né? A gente sabe Moçambique, fala português, às vezes a gente nem sabe disso, né? Às vezes a gente conhece mais Angola, não sei se é porque... Não sei se tem mais relação Brasil com Angola, não sei, mais do que com Moçambique. A gente não conhece, então fala um pouquinho pra gente aí, um pouquinho primeiro sobre você. Na verdade, eu acho que houveram vários motivos que me levaram a abrir o canal do YouTube. Lembro que na época, vou falar de alguns, né? Na época, foi em 2018, foi a época que eu mais convivi com estrangeiros, inclusive brasileiros de vários estados. Brasileiros, turcos, foram as pessoas que eu mais firmei amizade, na verdade. Então, eu lembro que tem uma brasileira que é do Rio Grande do Sul, uma grande amiga. Ela, ao chegar, quando tivemos o primeiro contacto, ela disse, sabes, eu, ao vir a Moçambique, pensei que não tinha batata doce. Eu gosto muito de batata doce. Sério? Ela disse, ela dizia, eu não sabia que tinha batata doce aqui, não tinha muita informação sobre Moçambique. Então, ela foi um ponto de partida, inclusive também os turcos que estavam aqui, e eles tinham uma percepção de criminalidade. Pensavam que existia muita criminalidade. Então, com o tempo eu fui percebendo isso, e isso foi um dos motivos. Outro motivo também foi por achar que existia alguma ausência de certos conteúdos na internet sobre a África, né? Sim. Porque eu gosto um pouco de falar das coisas boas de África, economia um pouco, política também um pouco. Então eu senti a ausência disso. Eu disse, não, vamos lá, eu vou criar um canal
para falar sobre esses tópicos. E também outra inspiração, obviamente, foi meu pai. Por que eu digo meu pai? Na verdade, eu sou filho do antigo combatente. O que é necessariamente um antigo combatente? É alguém que esteve na frente de libertação nacional. A frente de libertação nacional foi ali a luta contra o colonialismo, etc. Meu pai foi à guerra com 14 anos. Então, ou seja, eu cresci a ouvir muita história. Quando eu repito a história, olha, eu tinha 14 anos, tinha um padre que me recrutou. Na verdade, o padre é alguém que não se fala muito na história, mas foi um dos maiores recrutas. É o padre Nguere, se a memória não me engana. Então. E fala então um pouquinho pra gente assim sobre, já tem uma pergunta que eu tenho separada, muitos inscritos fizeram também, sobre alguns estereótipos que as pessoas pensam de Moçambique, que nem essa sua amiga aí que pensava que não tinha batata doce. Mas quais são algumas outras coisas que a pessoa chega aí e fica surpresa? Nossa! Eu acho que o desenvolvimento em si, né? As pessoas têm uma imagem de pobreza, não é? Pobreza extrema. Eu acho que não só em Moçambique, como na África em geral, as pessoas têm mais contato, na verdade, com informações da África do Sul. Então, tem aquela imagem da África do Sul e o resto da África é pobre. O Egito também. Sim, o Egito também. Até às vezes pensam que o Egito não está na África. Não, é isso. É isso, então. Existem essas particularidades. E outra coisa, eu digo que o problema não é das pessoas. Não. Eu acho que como a informação chega nas pessoas, por mais que a gente esteja vivendo na era de informação, existem canais de reportagem, televisões que passam informações de formas erradas. Eu lembro que uma vez foi Record. Eu estava a ver uma reportagem da Record e a reportagem dizia que Moçambique comia-se gafanhotos, certo? Só que do jeito que a reportagem foi feita, foi meio que generalizada. Sim. Como se fosse o dia a dia de todo mundo. E não o que estava. Sim, e não o que estava por trás daquilo, que poderia ser uma zona rural, onde não. Do tipo, alguns estrangeiros, né? Brasileiros, portugueses, tem uma visão muito negativa de África. Primeiro pensam que a África é um país. E a segunda é que pensam que a África é só safari, só tem leões, elefantes, zebras por aí. Mas a verdade é que existem países africanos que são mais desenvolvidos do que outros países da Europa e da América Latina. Por exemplo, a África do Sul é um país muito desenvolvido que se compara até com o Brasil. E também existem cidades que são muito boas e bonitas, que não tem nada disso de ter animais selvagens por perto, não. Então muitos brasileiros ou portugueses ou americanos pensam que a África só tem animais exóticos e animais selvagens, mas isso não é verdade. Não tinha acesso à comida, se calhar a zona antigamente produzia, né? Havia ali agricultura familiar, porém chegou a seca e eles não tinham como produzir, e isso levou que eles já tivessem que encontrar outros meios de poderem se alimentar. E isso também eu tenho uns conterrâneos, tenho os meus conterrâneos aqui, irmãos já de Moçambique, e já fizeram vídeos a comer rato, por exemplo, né? Como Juma, Ibrahim, Carlton Pedro, mas eles explicaram, por exemplo, eles mostraram que, na verdade, aquilo não era não era generalizado. As pessoas, nem todo mundo, na verdade, comia ratos. Uma coisa para chamar atenção, né? Sim. Então, mais ou menos esse tipo de coisas que às vezes acontece. E eu acho que também um dos estereótipos que a gente tem é sobre animais, né? O Batista também falou isso, que as pessoas pensam que aí vão andar na rua, vai ter uma zebra. Tem leão. Isso. É verdade. Isso também é muito comum. As pessoas pensarem que tem um leão, tem uma zebra, que nós convivemos com esses animais, mas não. Longe disso, não convivemos. Na verdade, esses animais estão... E, na verdade, por exemplo, Juma, Ibrahim e Carlton Pedro, eles estavam mostrando sobre algumas gastronomias e que chegaram a uma parte em que tinha espeto de ratos e eles tinham que provar que espeto de rato faz-se cá em Moçambique e não é uma comida venenosa, é uma comida normal como a outra qualquer.
Então apenas eles só mostraram para provar que não é uma coisa de 7 cabeças, né? E eles tiveram que provar para mostrar para os brasileiros e portugueses que são inscritos do canais deles. Animais, mas não. Longe disso, não convivemos. Na verdade, esses animais estão no devido lugar, no seu habitat, não Sim, é? tem não eles, mas tem o habitat deles, né? Sim, tem um habitat deles, mas não necessariamente que convivemos e vivemos com esses animais. Sim. E na verdade, isso, como eu disse, às vezes é como a informação chega. Por exemplo, às vezes, algumas televisões, às vezes quando passam alguma informação do Brasil, às vezes passam mais no sentido de crimes que houveram, que aconteceram, etc. E há pessoas que podem ter essa imagem também que é isso, mas enquanto se calhar nem seja isso, né? As notícias realmente elas focam bastante em o que vai dar audiência, né? Então às vezes fica falando... Por exemplo, eu tenho um irmão mais velho em que ele concorreu a algumas vagas na Vale Moçambique. Então, para que começasse a trabalhar na Vale, ele tinha que se deslocar ao Brasil para ser formado como maquinista, como mecânico de locomotivas. Mas como a minha mãe sempre assistia a Record e com aquelas notícias sobre favelas, assassinatos, drogas na Cracolândia e tal, a minha mãe teve que rezar, pedir para que o filho dela não fosse ao Brasil. E foi assim que aconteceu. O meu irmão não conseguiu viajar ao Brasil por conta da minha mãe, que tinha medo dos acontecimentos ou a criminalidade que existe no Brasil. Então é isso aí. Muitos pensam que quando houve uma notícia e generalizam, acham que tudo é igual como está lá nas notícias, mas a verdade é outra coisa. Então, às vezes, fica falando sobre, olha essa grama que bonita, não vai dar audiência, então vai falar sobre, né, aquela notícia mais chocante. Acho que muitas pessoas, não sei quanto as pessoas que você conhece, mas eu, por exemplo, antigamente confundia bastante Angola com Moçambique. E para algumas pessoas, assim, os inscritos aqui, a nossa audiência aqui também, explica um pouquinho, assim, quais são as maiores diferenças de um angolano e um moçambicano? Eu acho que o sotaque, eu vou começar pelo sotaque, mas eu acredito que para vocês fica um bocadinho difícil de notar os nossos sotaques. Fica. Porque tem pessoas que às vezes dizem, ei, abraços para o meu irmão aí de Angola, nos comentários, né? E eu respondo, eu sou moçambicano, etc. Mas o sotaque, principalmente, é uma coisa completamente diferente. Nós os moçambicanos, conseguimos notar o sotaque angolano. Na verdade, meu sotaque às vezes se assemelha ao angolano, até porque existem moçambicanos que confundem também, para ser bem sincero, porque eu sou do norte de Moçambique e tenho um sotaque diferente do centro e do sul de Moçambique. Essa é a primeira diferença, o sotaque. A segunda diferença eu acho que é cultural, né? Se olharmos para Angola, né, Angola faz ali fronteira com o Congo, e acredito que existe até uma etnia, né, na Angola, se não me engano, chamada Bakongo, que acredito que tenha bebido muito do Congo e faz fronteira com Namíbia. Então, a verdade é que vários países africanos têm muita coisa em comum, muita coisa, mas também depende dos países que fazem fronteiras com os outros países. Por exemplo, Moçambique faz fronteira com a Tanzânia, com o Zimbábue e com a África do Sul. O povo Zulu é predominante na África do Sul, mas também existe povo Zulu em Moçambique. Ou seja, por causa da fronteira, de estarmos próximos uns dos outros, então, em questões culturais, somos diferentes porque bebemos dos nossos vizinhos também são diferentes. Então, é basicamente isso. Mas às vezes, quando se trata de comida, podemos ter comidas com nomes diferentes, mas comidas semelhantes. Mesma música, assim, ouve também o mesmo tipo de música? Mesmo estilo de música, se formos olhar para a parte cultural, Angola tem Kuduro, que nós cá temos a Marrabenta, mas quando se trata de outros gêneros de música, nós partilhamos alguns gêneros como Kizomba, Moçambique, muitos moçambicanos cantam Kizomba. E você falou sobre grupos étnicos, né? E eu acho interessante, tem até uma pergunta sobre... Até que também tem um comentário, por exemplo, na parte de alimentos, né? Na gastronomia, por exemplo, os angolanos chamam de fungi,
o que nós chamamos de Shima, mas na verdade é a mesma coisa. Só o nome é quem está a mudar. Também chamam de Jondungo, o que nós chamamos de Piripiri. Então, o produto é o mesmo, só que o nome é que vai mudar. Eu acho que não tem muita diferença na parte da fala ou do sotaque, não. Não tem muita diferença. Sobre onde é que ele está aqui? Quem que fez essa pergunta? Aqui, o Roberto Silva, lá no Instagram, ele perguntou quais são as maiores etnias aí em Moçambique? Porque até no vídeo lá de Angola, quando eu falei também com o Batista, a gente falou um pouquinho sobre as diferentes grupos, né, étnicos que existem lá. Que nem você falou, né, tem agora não vou fugir a cabeça, mas tem esse, o Kibundo, Umbu, Macongo, né? Sim. Isso. E aí, quais são, assim, eu vou colocar aqui para as pessoas verem. Ok. Quais são os Por grupos? exemplo, tem Makua, que estão no norte, não é? Na cidade de Nampula, estão mais concentrados na zona da cidade de Nampula. Tem, ainda no norte, tem os Macondes, né? No centro tem os Indaus e no sul tem os Songas. Então, e tem mais etnias, né? Mais menores, menores, porque na verdade a África em si é um continente diversificado. Sim. Moçambique em si é um continente diversificado, tem várias culturas, mas essas são as culturas tanto do norte, do centro e do sul. E existe alguma briga entre esses tipos diferentes de grupos ou não mais, talvez? Não mais, mas não existe, mas existe aquela brincadeira. Sim. O teu sotaque é diferente, o teu sotaque é assim. Por exemplo, nós do norte. E falando aí nas confusões em que as pessoas fazem entre Moçambique e Angola, por exemplo, eu já apanhei um vídeo em que um angolano pensa que Moçambique é uma cidade de Angola. Ele foi entrevistado e ao ser perguntado sobre o que ele acha, o que ele conhece ou sabe de Moçambique, ele disse que Moçambique é uma cidade de Angola. Quer dizer, também tem africanos que não têm noção do que é o seu próprio continente. Isso é uma confusão que ele fez, que Moçambique é uma cidade de Angola, enquanto que não, são países diferentes. Nós do norte... as pessoas do sul brincam com o nosso sotaque, então existe isso, mas não há brigas, não há nada disso. Ah, que legal, é mais uma que nem aqui no Brasil também, né? Faz piada de gaúcho, faz piada de carioca, nordestino, norte. Então legal que tem essas semelhanças e diferenças entre Moçambique e Angola, assim. E agora, e Portugal? O pessoal aí gosta de portugueses ou de Portugal, ou não gosta mais, tem uma rixa, ou como é que é? Faz piada? Não, as pessoas não têm, as pessoas gostam de Portugal, não tem nenhum ressentimento nem pela história do próprio colonialismo, etc. Não. Isso ficou no passado, passou e acabou, e as pessoas gostam de Portugal, tem uma boa relação. Eu acho que mesmo falando politicamente, os acordos bilaterais, etc., com Portugal, os países africanos que falam língua portuguesa se dão muito bem com os portugueses. Até porque eu acho que os angolanos hoje em dia migram muito para Portugal. Existem muitos angolanos em Portugal. Um dos meus melhores amigos estuda em Portugal, então, e ele diz que gosta, tratam-lhe muito bem, na verdade. Sim, que bom. Que bom isso. E sobre o Brasil, qual a visão que o pessoal aí tem do Brasil? Eu diria que tem uma... Vou dividir. Vou falar numa perspectiva pessoal, né? Para não ter que falar de todos os moçambicanos, e depois vou falar mais ou menos da visão dos moçambicanos, mais ou menos. Tá bom. Eu, por exemplo, tenho uma imagem de Brasil como um país grande, né? De tamanho até de um continente, e de pessoas carinhosas, na verdade, pessoas muito carinhosas, muito acolhedoras, muito simpáticas, e olho o Brasil como um país que tem tudo para dar certo, tanto falando isso também no aspecto tanto político e econômico, né? Porque hoje eu gosto um pouco desses tópicos, mas tanto no aspecto político.
E falando nas diferenças ou preferências entre Portugal e Brasil, eu acho que, para o meu lado, é mais para o Brasil, porque se forem a ver, os portugueses são muito arrogantes. São muito arrogantes. Não é muito fácil fazer amizade com um português, o que é diferente com um brasileiro. Por exemplo, cá na cidade de Nampula, passa aqui uma linha férrea que é da Vale Moçambique. E tem muito brasileiro vivendo em Moçambique, e essa província de Nampula. Então, eles têm muita facilidade de se comunicar com os outros, fazer amizades, e que isso dá uma vantagem, porque nós temos mais ligações com os brasileiros do que os portugueses. Político econômico, acho que o Brasil tem tudo para dar certo. E eu gosto do Brasil. Agora, de uma forma geral, as pessoas cá, eu acredito que têm uma imagem boa do Brasil, gostam do Brasil, até porque muitos de nós, eu acredito que todos os países, quase todos os países africanos de língua oficial portuguesa, o primeiro contato que tem com o Brasil é através das novelas, não é? Ele tem muito, eu acho que muitos de nós têm esse contato, novelas, músicas, então eu acho que eles têm. Isso é verdade, sim, porque se forem a ver, nós temos, cá em Moçambique, assiste-se mais o canal da Record, o canal da Globo, Band News, que são canais brasileiros, o diferente dos canais portugueses. Por exemplo, nós temos mais ligações com filmes americanos que têm dublagem brasileira por causa do sotaque brasileiro. As músicas, as novelas, não falo, está em todo lado. Então, a preferência daqui é muito maior, que de 0 a 10, o Brasil leva 8 e o Portugal leva 3. Então, só para ver aí, há muita ligação com os brasileiros do que com os portugueses. Eles têm uma boa imagem, mas também tem aquela particularidade que eu disse, que às vezes as informações como chegam, relacionadas às vezes à criminalidade. Há muitas pessoas que pensam que o Brasil é muito perigoso. Eu não sei se é tão perigoso assim. Tu depois podes me dizer, né? Mas chega esse tipo de informação, chega aquela informação que favela é crime, percebes? Chega esse tipo de informação que é mais generalizada, então. Mas basicamente é isso. Eu acho que todos nós tivemos a primeira conexão com o Brasil através de novelas, etc. Eu, na verdade, tive a primeira conexão com o Brasil através de músicas, antes de novelas. A minha avó e a minha mãe escutavam muito Roberto Carlos. Depois de música, passou por novela. Então, o que minha mãe na altura fazia, meus pais, etc., era alugar cassetes. Tinha umas cassetes. E um pouquinho mais assim, sobre Moçambique, como é que funciona aí as pessoas assim, politicamente assim, você se sente assim que a liberdade é boa aí em Moçambique, ou sente um pouquinho, não sei, talvez censurado, ou um pouquinho, não sei, receio? Existe alguma coisa assim? Até que eu posso responder isso também, porque se forem analisar, em Moçambique há muitos conflitos políticos. Por exemplo, nós temos um cantor, um rapper moçambicano de nome Azagaia. Ele é muito polêmico, porque ele critica os homens do partido. E por conta disso, o Azagaia já foi barrado por muitas oportunidades de emprego ou de oportunidades mesmo que podiam fazer a vida dele mudar. Mas foi barrado porque ele tem uma maneira de se expressar muito à vontade. Fala dos políticos, critica, então os políticos moçambicanos não gostam desse tipo de pessoas. Pessoas que reclamam ou criticam esses políticos. Até tem referências, por exemplo, do Carlos Cardoso, é um jornalista que já foi morto a tiros, já faz muito tempo. Até quando isso aconteceu foi quando eu era criança ainda, mas eu consegui apanhar alguns vídeos sobre este caso. Ele foi assassinado por baleamento por conta desse tipo de assunto. Ele criticava os políticos.
também o outro, que foi o Mahmoud Mourani, era o presidente do município de Nampula, também foi morto a tiros na frente da sua casa, porque ele também criticava o partido no poder, e ele era do outro partido. Então, eles não gostaram, eu acho que foi por aí, né? Então, não há liberdade de expressão, para a minha maneira de ver, para o meu ponto de vista, não sei para os outros. Aqueles que têm uma maneira diferente de pensar, talvez podem comentar aí, dar uma opinião nos comentários. Eu acho que, comparando com outros países, vou começar dizendo, comparando com outros países, eu, por exemplo, eu vou falar necessariamente de Brasil. Eu às vezes acompanho Bolsonaro, isto, aquilo, é um exemplo, não é? E depois tem Lula, isto, aquilo. Eu sinto que vocês estão num nível, se calhar, superior de liberdade, pode até ser superior, no meu entendimento, mas eu sinto também que nós temos liberdade. Por que é que eu digo que nós temos liberdade? Por exemplo, eu fiz um vídeo no meu canal que fala sobre as guerras em Cabo Delgado. E no vídeo eu digo que o ministro da Defesa necessariamente estava a ignorar em algum momento os ataques, não é? Então, estava ali diretamente a expor o ministro da Defesa que não estava a ser, se calhar, necessariamente competente, algo do gênero. Então, eu sinto que eu, como alguém que tem um canal, tenho essa liberdade. Então, é o mesmo eu sinto que existe... hoje em dia? Como? É o mesmo ministro hoje em dia? Já não. Já não é. Mas, basicamente é isso. Então, eu sinto que existe alguma liberdade, mas ao nível do Brasil, se calhar, não. Mas existe. Na minha opinião, se o Rui Júnior fez este comentário sobre o vídeo dos ataques em Cabo Delgado, eu acho que ainda não chegou a informação até a esse ex-ministro, porque se chegasse, eu acredito que poderia haver alguma coisa, mas também acho que não falou de uma maneira muito pessimista contra esse ministro, porque eu lembro que em 2019, 2018, houve um jornalista de uma rádio local de Cabo Delgado que foi preso por conta desse tipo de noticiários. Ele relatava sobre isso, criticava sobre aqueles ataques em Cabo Delgado, e ele acabou preso, ficou muito tempo por conta desse tipo de relatos. Então não há liberdade, eu acho que isso. E, então, assim, é um pouquinho... Falar um pouquinho mal do governo já não é tão, assim, tranquilo, talvez. Se você quiser falar mal, assim, do governo. Não gosto disso. E postar no YouTube. Eu acho que não é bem normal falar do presidente, mas do governo até pode, mas do presidente. É como vocês dizem, se isso for acontecer, vai dar pau, vai dar merda. Eles não gostam que tu fales tanto do presidente, tanto dos políticos. Eu acho que não ia dar bem, não ia acabar bem para si. Isso é incontestável, porque nós vimos isso cada dia. Sim. Já houve também um senhor que é um presidente de CTA que foi baleado dentro da sua casa. Eu acho que por conta disso ele havia falado mal sobre algum desses deputados ou ministro. Não tenho bem a informação, mas ele foi dado tiro nos pés por conta disso. Quase faleceu. O presidente, aí já é um pouquinho... Opa, interessante isso. E sobre religião, como é que funciona a religião aí? Porque eu sei que o Portugal trouxe o catolicismo, então, que é um pouquinho forte aí, não é? Sim. Eu acho que compreende quase a 50%, 56% da população, e 16% a 20% da população é muçulmana, e algumas outras pessoas variam entre religiões africanas mesmo, né? Então, mas quanto à religião, eu diria que a religião, não há problemas de religião cá em Moçambique, né? Não há confrontos religiosos. Sempre se viveu em paz com essa toda a variedade de religiões que tem, na verdade. O norte de Moçambique é que é predominante a religião muçulmana, enquanto mais o centro-sul, a religião católica é mais predominante. O norte é predominante porque os árabes
Estiveram no norte. Sim. Então houve essa influência dos árabes. Entendi. É isso. E existe ainda assim religiões nativas africanas? Porque, por exemplo, o Brasil existe, né? Quando muitos escravos que vieram para cá, eles trouxeram, e aqui as religiões são às vezes mais ativas do que eram naquele lugar, né? Por exemplo, em Angola não existe, né, direito isso hoje em dia. Uhum. E aí, existe alguma coisa? Algumas religiões nativas também? Existe uma que eu conheço que é a Amazione. Existe uma, sim, Amazione. Não consigo ver uma outra assim. E eles são, assim, pessoas assim que moram em cidades ou pessoas mais de vilarejos? Pessoas que moram na cidade mesmo. Cá no Maputo, na cidade, sim. Agora, as pessoas que vivem mais nas zonas rurais, eles podem ter têm religião, às vezes católicas, ou podem ser muçulmanas, mas também tem aquela parte que fala-se que o voodoo, né? Sim. Eles acreditam. Tem outras formas de procurar ajuda e etc. Sim. Uhum. Interessante. Agora, outras perguntas aqui de alguns inscritos que eles fizeram. O Daniel Pereira, ele queria saber se vocês falam outros idiomas também, além do português. Na verdade, nós somos bilíngues. Não são bilíngues? Mas vou explicar por quê. Por exemplo, perceba, eu nasci na Nampula. Meu pai nasceu no centro, né? Uhum. No centro em Sofala, e minha mãe nasceu no norte, em Cabo Delgado. Culturas completamente diferentes. Uhum. Depois fomos morar em Nampula, onde eu nasci. Eu tinha a cultura do meu pai, eu tinha a cultura da minha mãe, e nasci numa outra cultura. Uhum. Então eu tive que beber a cultura da minha mãe, do meu pai, e aquela cultura. E depois temos aí a língua portuguesa, dentro que é a língua oficial, mas também temos as línguas tradicionais, né? Posso assim dizer, que, por exemplo, da minha mãe é Moani, é a língua Moani. Então, é uma língua que se assemelha a Swahili, não é? Porque faz ali, Cabo Delgado faz fronteira com a Tanzânia, então é uma língua semelhante. Depois tem Makua, que é a língua da cidade onde eu cresci. Depois tem Sena, que é a língua do meu pai. Então, nós somos bilíngues, quase todos falam duas línguas. E assim, essas línguas vocês falam entre vocês, ou talvez só com avós, ou na rua, ou como é que é? Falamos mais com as nossas avós, que na verdade muitas delas não falam muito português, algumas, né? Ou falam, mas não gostam de falar português, na verdade. Uhum. Também falamos às vezes com nossos pais. É mais ou menos assim. Na rua também, às vezes tem pessoas que estão ali, que vendem, senhoras que vendem. Nós falamos aquelas línguas nativas, não é? Então é comum falar. Eu até digo uma coisa, tem uma particularidade sobre línguas. Quando eu criei o canal Eu Afro, na verdade o canal chamava-se Conheça África, o primeiro nome do canal. Mas eu mudei porque eu acho que uma em cada 3 pessoas já falou alguma palavra africana. Por exemplo, se eu perguntar agora, já assististe aquele filme ou desenhos animados, O Rei Leão? Já? Não? Não, claro. Estava assustado, como não? Onde você vive? Mas ok, O Rei Leão, lembras do nome do protagonista, da pessoa que se tornou rei, do leão que se tornou rei? Simba. Sabe qual é o significado de Simba? Não. Leão. Mas é leão em Swahili. Simba é leão em Swahili. Interessante. Acho que eu ouvi falar disso, sim. Por exemplo, tem a namorada do Simba, lembras do nome? Nala. A Nala significa presente, significa amorosa. Olha. Tem ali o Rafiki. É um Rafiki. O Pumba não é Swahili, é uma outra língua. É outra língua. Mas tem um Rafiki. Mas eu falo, por que eu percebo isso? Por esses nomes? Por causa da influência da língua da minha mãe, que se assemelha ao Swahili. Que significa Rafiki? Rafiki significa amigo. Ele é amigo mesmo. E
é que cada dia é um aprendizado novo. Eu, por exemplo, agora estou acabando de aprender o que significa Simba. Eu não sabia também, sendo moçambicano, porque também tenho influências manis de Cabo Delgado. Não sabia que Simba significa leão. Lana não sabia que significa presente ou amorosa. E Rafiki não sabia também que significa amigo. São coisas muito bem diferentes que eu não sabia, mas também sou moçambicano, do norte também. Então, aprendi mais alguma coisa. E Rui Júnior e David do Plano Piloto. Obrigado pela aula aí. Então é isso. Então, eu sei, estás a ver? Tu conhecias algumas palavras de línguas africanas. Interessante. Só que, se calhar, não sabia o significado. Então, eu acho que todo mundo... Daí como partiu o nome Eu Afro, porque eu acho que todo mundo fala alguma coisa ou já teve contato com a África. Você vai no mercado, você vai falar português, automaticamente. Você não vai falar a língua da cidade. Posso falar português como a língua da cidade. Por exemplo, eu hoje atualmente vivo no Maputo, não é? Eu não falo a língua cá, mas já estou a aprender algumas coisas. Eu sei cumprimentar, posso dizer o bom é tudo bem. Não é? Então eu chego ali, o bom mamã, o bom, peço isso. Posso falar português normalmente, mas já quem vai logo e fala xangana, não é? Então... É uma questão de preferência. Muita gente fala português. Você ouve assim as pessoas falando mais português, então? Se você parar para escutar as pessoas em sua volta? Sim. Mas nos mercados, dependendo dos mercados, tem uns que vais ouvir mais as pessoas a falarem as línguas nativas. Ah, interessante. Eu acho isso muito legal. A Larissa Vasco e o Bruno Soares e algumas outras pessoas, eles queriam saber por que na bandeira tem uma arma. A bandeira de Moçambique. Isso. Tem um rifle, né? Sei lá qual é o nome daquela arma lá. Na verdade, aquela arma é uma AKM ou AK-47, que na verdade representa a luta de libertação. Representa a luta de libertação nacional. Que na verdade aquela arma foi feita na antiga União Soviética, acho que pelo general Kalashnikov. O verdadeiro nome da arma deve ser Kalashnikov. Então, foi feita por ele e está ali por causa... Representa a luta de libertação mesmo, de Moçambique. E até hoje em dia, então, existem ainda influências da época soviética? Que nem existe hoje em Angola? Nem tanto, eu diria que nem tanto. Até uma das pessoas perguntaram aqui se o Lucas, outras pessoas perguntaram se o socialismo é mais forte em Angola. Em Angola ou em Moçambique? Desculpa, em Moçambique. Ok. Se socialismo é mais forte. Do que talvez no Brasil ou, não sei, outros países. E, na verdade, eu diria assim, né? Vou fazer um resumo. Posso fazer um resumo mais ou menos de países africanos que aderiram ao socialismo, porque é o que se assemelha um pouco ao Moçambique. Eu diria que, para quem não sabe, né? Posso assim dizer, que os grupos nacionalistas africanos, primeiramente, eram apoiados por Estados Unidos. Estados Unidos estava ali a dizer que havia de apoiar, etc. Existia um porém. Existia ali o NATO, né? O OTAN, como alguns conhecem. E tanto Portugal fazia parte do OTAN. E visto que os Estados Unidos queria abolir e queria ajudar, eles fizeram pressão ao ponto de os Estados Unidos não ajudar. Então, o que restou para aqueles grupos nacionalistas africanos? Outra opção era pedir ajuda, procurar ajuda na União Soviética. Exato, então. É assim que procuraram ajuda na União Soviética, tiveram apoio da União Soviética, de Cuba, China, etc. E foi assim onde o socialismo, na verdade, chegou a vários países africanos, né? Foi basicamente assim. Não há muita diferença com outros países. Foi assim que ganhou asas. E hoje em dia, você acha que é uma ideologia que vive no país ou o país tem a sua própria, mais ou menos, assim, o governo é o governo deles, tanto não tem muita ideologia? Eu acho que não tem muita ideologia. Eu acho que a ideologia esteve presente após a independência,
teve a sua parte boa, a sua parte negativa, não é? Primeiro, eu acho que a parte positiva foi a unidade nacional, né? A parte positiva porque estava a sair logo ali da independência e o socialismo trouxe essa parte positiva da unidade nacional. Os moçambicanos se uniram muito. Porém, teve alguns problemas, acho que na parte econômica, né? Houve algum problema. O PIB de Moçambique caiu, mas também houveram outros fatores. Um dos fatores, para quem não sabe, quando Moçambique tornou-se independente, existe uma lei que foi estabelecida, que foi uma lei chamada 2420. Na verdade, essa lei 2420 é 24 porque os portugueses tinham 24 horas para abandonar Moçambique e 20 é porque tinham só direito de levar 20 quilos com eles. Nossa. Então, isso também teve um impacto na economia porque o país estava a vir de uma independência, quem havia de operar algumas empresas, coisas do gênero, né? Algumas fábricas, indústrias, etc. E algumas pessoas ainda não tinham formação, então isso também teve um impacto naquela época. Hoje em dia eu acho que o governo, Moçambique está mais híbrido, posso assim dizer. O governo, o país ele é próximo com a China? Ele tem relações com a China? Muito forte com a China, né? Tem muito forte com a China. Nessa parte de cooperação com a China e principalmente na minha cidade, por exemplo, em Nampula, há muitos chineses vivendo cá, muitos chineses fazendo e desfazendo, até por vezes acham-se de donos dessa cidade ou desse país, porque estão muito à vontade, né? E que eu acho que não é muito assim, não é uma coisa positiva, mas há muitos chineses e eles sentem-se muito à vontade cá. Eu não sei porquê, talvez pela colaboração que o nosso governo tem com o governo chinês, né? China. Construções são feitas por empresas chinesas, muitas. Tem muitos chineses aí, que nem Angola, porque eu sei que em Angola tem bastante chineses hoje em dia. Angola tem muito mais que aqui. Aqui tem, mas não tanto quanto Angola. Não tanto. Interessante. E por último, para nós terminar aqui, o José, Sidney e o Guilherme, eles perguntaram quais são as sua perspectiva para o futuro de Moçambique. De Moçambique? Eu acho que Moçambique tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. O que faz diferença não é o fato de ter, é como você vai administrar e governar o país. Então, eu desejo muito que o país seja feito de jovens que saibam o que estão a fazer, tanto na hora de votar, porque é que estão a votar, e saibam os seus direitos, porque desde o momento que você sabe os seus direitos, isso já é um grande passo. Porque eu parto do princípio que também governar, de certa forma, iletrados, pode ser bem fácil, porque a nossa taxa de analfabetismo cai muito alta e quando nós melhoramos também nessa área de educação, também havemos de melhorar em outros aspectos, tanto sociais e econômicos de Moçambique. Então, temos recursos, temos tudo, desde terras, recursos naturais, para dar certo. Vai fazer a diferença é como serão administrados daqui para frente. Então, pessoal, esse era o Rui. De novo, vai conhecer o canal dele lá, Eu Afro. Vou deixar o link, vai aparecer no cartão aqui. Ou você também pode ver na descrição embaixo. Alguma mensagem final aí, Rui, para nós? Só agradecer pelo convite e dizer que venham, conheçam mais a África, conheçam Moçambique, investiguem mais sobre a África. Hoje a internet está aí para isso, hoje estamos a conversar e basicamente é isso. Meu muito obrigado e um carinho muito, mas muito forte pelo Brasil. E que legal. Basicamente isso. Que bom. Muito obrigado por aceitar por essa conversa. Pessoal, obrigado por assistir ou por ouvir até agora. Vamos ficando por aqui, semana que vem nós vamos continuar, temos alguns planejados também, então se inscreve para todo aquele negócio no canal dele também e nos vemos na próxima. Falou! Peace!